Amém, graça e paz. Tudo bem com todos? Ok. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, apenas a parte B nos interessa agora. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja diga comigo: e eis que Jesus está comigo até o final dos tempos. E eis que Jesus está comigo até o final dos tempos. Isso te conforta? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pelo conforto que a Tua palavra nos concede. Como isso acalma o nosso espírito. Em dias tão angustiosos, em dias onde o mal parece que é superior ao bem, um dia em que a verdade parece que não ressurge das cinzas. Meu Deus, que reino da confusão se instaurou nos nossos dias, em todos os segmentos. Tem misericórdia da igreja, Senhor. Tem misericórdia das crianças. Tem misericórdia dos idosos. Tem misericórdia das mulheres. Tem misericórdia dos homens de bem. Pai de amor, volta, Jesus, Maranata. Vem, Senhor, buscar a Tua noiva. Toma conta, Senhor, da nossa família, em dias angustiosos como os de agora. Abençoa sempre, sempre as nossas vidas. Amém. Não te deixarei sozinho, é sobre isso que eu vou falar. Jesus disse: não te deixarei sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Normalmente nós entendemos a palavra século como sendo 100 anos. Mas você vai perceber que século na Bíblia, escatologicamente falando, tem uma conotação um pouco mais extensa. Há estudiosos, há escatólogos que dizem que um século pode durar 2000 anos. Então, nós estaríamos no 3º século. Há quem diga que nós estamos vivendo o 2º século da era. Então, se um século não tem 100 anos, aí tudo se torna relativo. E aí você começa a entender de que Jesus está falando. Porque se Jesus estivesse falando de um século literal, ele já não estaria conosco, porque já se passaram 19 séculos depois que ele disse isso. Então a prova é que a tradução exata para esse texto não é século, mas é final dos tempos. E nós estamos vivendo os tempos do fim. Estamos vivendo os últimos dias da saga terrestre antes da volta de Jesus. É uma verdadeira odisseia o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma aventura onde parece que não tem fim e não tem conserto. Mas aí é que a nossa fé desponta. E aí é que tudo se faz novo. Porque crer contra a esperança é o que verdadeiramente Paulo nos ensina. E quando Jesus disse isso, pasmem, ele disse num adeus. Então imagina você entrando num carro para fazer uma viagem que você não voltaria tão cedo, e aí você resolve descer do carro, voltar na calçada onde estão os seus parentes, e disse: olha, eu estarei com vocês. Mas como o Senhor estará conosco se o Senhor está indo embora? Eu estarei com vocês em espírito.
E aí lá na frente ele diz: não saiam de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Então hoje Jesus está conosco, não na pessoa de Jesus, mas na pessoa do Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o advogado fiel. Então, nós não estamos sós. Quando a gente tira esse pedaço dessa perícope que vai da grande comissão, do versículo 19 ao 20, 18 ao 20, se nós tirarmos só essa partezinha que eu li, e eis que estarei convosco até a consumação do século, parece um negócio assim meio Mega Sena. Deus vai estar conosco e pronto, acabou, caiu do céu. Aprenda uma coisa, irmãos, no reino de Deus, nada cai de paraquedas. No reino de Deus, nada é de uma forma, aleatória. Tudo tem um porquê e tudo é basificado e fundamentado. Se você pega o contexto de tudo isso que nós acabamos de ler, você vai ver que eu li um finalzinho, mas vou pegar o contexto da perícope, que vai de 18 a 20, diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então agora a coisa muda. Jesus vai estar realmente, mas com quem? Com quem está fazendo discípulo, com quem está ensinando e com quem está batizando. Se você pegar essas três palavras, fazer discípulo, ensinar e batizar, você vai pegar qual é a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Fazer a vontade daquele que enviou Jesus. E qual é a obra de Deus? Fazer a vontade daquele que enviou Jesus. E quem faz a obra de Deus, excelente coisa almeja. Quando você está na excelência de Deus, aí, meu irmão, você não precisa temer. Aí você é revestido de uma autoridade e de uma proteção sem precedentes. Sem precedentes. Eu me casei no dia 27 de julho de 1985. Eu tenho 31 anos de casado. Quando eu me casei, 90 dias depois eu fui acometido de uma enfermidade que não tinha diagnóstico. No fundo dessa casa eu fiz uma caixa de descarga da água que saía da cozinha, que se encontrava com a água do banheiro. E o dia que eu fiz a tampa para tampar essa pequena caixa de descarga de 50 por 60, alguma coisa assim, o concreto ainda estava mole e me ocorreu de escrever a data de ter feito aquilo. Mas por que me ocorreu de escrever a data? Eu me lembro que eu peguei um prego, escrevi a data e eu me lembro que julho, agosto, setembro, se não me falha a memória, dia 27 de setembro de 1985, eu escrevi 27/9/85. Por quê? Porque eu estava vivendo os piores dias da minha vida. Recém-casado, com muita saúde, deveria ter muita saúde, deveria ter muito vigor, feliz porque eu me casei com a pessoa que eu quis casar, mas vivendo uma vida de enfermidade. Fui acometido por uma doença sem diagnóstico e, por dezenas de vezes, eu dei entrada ao pronto-socorro com falência, não sei dizer o que era, uma sensação de desmaio. E normalmente isso se dava após a janta ou após o almoço. Os médicos foram à loucura, não conseguiam achar uma solução para o problema, mesmo porque eles não achavam um problema. E uma das coisas que acontecia naquela época era: eu vou deitar e não vou acordar vivo. Eu vou dormir e vou morrer dormindo. Quantas vezes eu fui para a cama com essa psicose na minha cabeça. Era cometido de um medo
que não tinha explicação. Eu tinha medo de ir ao banheiro à noite sozinho. Medo. Um pânico, um pavor. Eu tinha que acordar a esposa para levantar e ir ao banheiro. Quando a minha esposa voltou para Goiânia para terminar o curso de sociologia dela na UFG, quando eu me casei, eu fiz um compromisso com a minha sogra de que ela terminaria o curso dela, e eu sempre tive palavra. Consertando rádio e televisão, eu fazia minhas economias para pagar a passagem da minha esposa, para ela ir a Goiânia, ficava a semana toda lá e eu ficava aqui. E eu tinha que buscar minha tia para dormir comigo, porque eu tinha medo de dormir sozinho. Tamanho era o homem sem coragem. Sabe por que isso acontecia comigo, irmãos? Justamente porque eu não tinha essa certeza que nós temos hoje. Deus, Jesus, nunca nos abandonou. Mas as religiões que existem aí fora, elas não conseguem dar essa segurança para as pessoas. E é por isso que muitas pessoas entram em crise de pânico, entram em crise depressiva e acabam se valendo de remédios faixa preta, de psicólogos, de psicoterapeutas, de psiquiatra. Pastor, o senhor é contra a pessoa ir ao psiquiatra? Não, irmão, eu não sou contra. Você é contra a pessoa fazer uso do psicólogo? Claro que não, não sou contra. A psicologia tem que estar a serviço de Deus. Ela falha, mas a religião falha também. Todo mundo falha. A ciência pode falhar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós que temos vindo a essa igreja, ouvirmos uma palavra e não introjetarmos de verdade essa palavra, não decantar em nós e não promover grandes mudanças, daqui a pouco nós vamos estar com um monte de interrogações e uma delas é: será que Deus está comigo? E quando começa a pairar essa dúvida, as patologias, principalmente emocionais, psicopatologias da alma, elas começam a se abeirar, a se aproximar das pessoas, e as pessoas começam a somatizar enfermidades. Existem enfermidades que são somatizantes. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de captar a enfermidade. É como se fosse uma antena parabólica. Isso a gente chama de somatização. E muitas enfermidades, elas não existem. Elas permeiam as nossas vidas e elas só se materializam na vida de alguém quando alguém aceita aquilo como verdade. Pastor, eu quero uma vacina contra todo tipo de doença emocional. Jesus está contigo até o último dia da sua vida. Eu não quero ser acometido por nenhuma enfermidade. Jesus está contigo até o último dia da sua vida. E você vai ter que ficar repetindo isso? Não, você tem apenas que crer e não duvidar. Porque se você começar a ficar repetindo, Jesus está comigo até o último dia da minha vida, Jesus está comigo, daqui a pouco você está psicopata. Aí virou uma noia. Deus não quer adoecer as pessoas, Deus quer curar as pessoas. Então nós temos que começar, irmãos, a crer, a saber em quem temos crido de verdade. Eu deitava, achava, amanhã eu não vou estar vivo. É a minha última noite de vida. Tomando remédio dos mais variados. Por vezes eu ia ao médico com crises, chegava no pronto-socorro, ele aplicava Valium 10. Eu não sei se existe mais esse remédio. Esse remédio tem nome, sossega-leão. Ele é tão forte que a pessoa baba, fica babando acordado. Há um tempo atrás, tinha um irmão conosco, e esse irmão tomava 35 remédios de Anador por dia. Por dia. Eu quero expor isso aqui para vocês, sem expor a pessoa. Essa pessoa não está conosco mais. Recebi esse irmão na minha papelaria. Ele disse: pastor, eu tomo 35 comprimidos de Anador por dia. Eu falei: irmão, olhei bem dentro dos olhos dele, preste atenção.
Olhei dentro dos olhos dele e falei: o Senhor Jesus vai te curar. Ele falou: quando? Agora? Não entendi bem o que ele perguntou. Eu não sei se ele estava me desafiando ou se estava querendo mais do que eu. Pode ser as duas coisas, né? Eu falei: no momento certo você vai saber. Você vai começar a esquecer de tomar o remédio. Quando você pensar que não, passou a hora e você não tomou. Irmãos, não foi 60 dias, ele me procura. Pastor, só estou tomando 18 comprimidos de Anador por dia. 18 para ele era pouco, né? Mas a pessoa não começa a tomar 35 comprimidos de Anador por dia de uma vez, irmão. Não é assim que funciona. Ele toma um, depois ele toma outro, aí depois ele toma outro, no outro dia toma 4, no outro mês ele toma 5. E aí ao longo de 10 anos ele chega a 35. E o organismo vai resistindo, vai se adaptando àquela realidade. Tá bom. 60 dias depois ele me procura e fala: olha, só estou tomando 18 comprimidos. Mais algum tempo depois ele fala: não estou tomando nenhum. Veio ao microfone dessa igreja e deu testemunho. Um ano e meio depois eu fui à casa dele, tinha voltado tudo de novo. Você consegue entender o que é isso? Uma palavra liberada: Jesus vai te curar. Ele recebeu a palavra. Mas o inimigo não tem o que fazer. Quando viu que perdeu, o que o diabo faz, irmão? Ele dá um passo para trás e cruza os braços. E ele diz assim: vamos ver até onde vai a fé desse crente. O diabo é assim, irmãos. E aí ele começa de novo a se aproximar. Mas sua cabeça está doendo, você não vai tomar nadinha. Aí, ó, o que adiantou? Você ficou sem tomar, a cabeça está doendo. E aí voltou. E a Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Eu vou encerrar por aqui esse relato, para não ficar muito claro de quem eu estou falando. Queridos irmãos, o fato de Jesus estar conosco muda tudo. Não há por que temer. Escuta, no que se baseia a síndrome do pânico? Medo. Medo de morrer, medo de passar mal em público, medo de multidão, medo de lugar abafado, medo disso, medo daquilo outro. E várias doenças, elas começam em cima de um processo de insegurança, de dúvida e de solidão. O ser humano nunca foi tão sozinho como hoje. Você tem 10 pessoas numa sala, pasmem, elas não conversam, elas estão sozinhas. Cada uma mexendo no seu celular. As famílias não conversam mais. Hoje, cada um se fechou no seu mundo. E isso faz o quê? Quebra o princípio de compartilhamento. Segundo, quebra o princípio de comunhão. Terceiro, quebra o princípio de família. Quarto, profana a tua intimidade. Porque as coisas que se recebem no celular, na maioria das vezes, é lixo. É só lixo. Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas com quem que ele vai estar? Com quem está no centro da vontade dele. Quando eu digo crente, vamos produzir. Crente, você tem chamado para ser um ministro do Evangelho, alguém que vai pregar a palavra, alguém que vai falar com propriedade. Venha para um centro de capacitação, para um CETEBAN. Irmão, venha para a escola bíblica. Cada vez que você entra no centro da vontade de Deus, mais se cumpre a palavra que diz que Deus estará contigo até a consumação do século. Se sentir sozinho é ruim? É ruim. Jesus se sentiu sozinho? Sentiu. E eu vou mostrar para vocês que existem 3 momentos da sua vida que você vai se sentir sozinho.
E quando você sentir isso, lembre-se do que o Senhor Jesus falou, que Ele não te deixaria. Você sabe por que Ele falou que não te deixaria? Porque Ele foi deixado. Jesus, Deus teve que nascer como homem para saber o quanto custa, o quanto dói a solidão. Não que Ele não soubesse, mas Ele quis viver na carne. A solidão, irmãos, é a pior coisa que existe. O que tem de mulheres casadas que estão sozinhas, você não tem noção. Muitas mulheres aqui na igreja, eu não pergunto mais pelo marido. Sabia disso? Porque constrange ela. Um dia, tinha uma irmã na igreja, na outra igreja, toda vez que ela chegava, às vezes o marido ia, muito pouco. Quando ela chegava, ela falava, irmã, e o seu marido? Ela falava, não veio. Aí passavam uns dias, acho que eu não tinha o que falar. Quando eu a via, eu digo, irmã, e o seu marido? Não, ele não veio. Lá pela quarta ou quinta vez eu liguei o desconfiômetro e falei, poxa, eu estou constrangendo a irmã. Quando eu a via, eu falava, já sei, irmã, ele não veio de novo. Piorou, né, irmão? Parei de perguntar, não falei mais nada. Então, às vezes, irmãos, muitas pessoas vêm sem esposa, vêm sem o marido. E isso traz um espírito de solidão. Eu vou te mostrar onde foi que Jesus se sentiu sozinho. Primeiro, Mateus capítulo 26. Volta um pouquinho só. Mateus capítulo 26, versículo 36. Todos acharam? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeitona. Lugar onde se prensa a azeitona para fazer óleo de oliva, azeite de oliva. Então, Getsêmani significa lugar de sofrimento. Getsêmani significa o momento mais difícil da sua vida. Significa o momento que você vai ter que se reinventar. Significa o momento em que você vai ter que se desdobrar. Significa o momento em que você vai ter que dar tudo o que você tem, porque você vai chegar no seu limite. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Sabe o que aconteceu? Jesus volta e encontra eles dormindo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai estar sozinho. Pastor Antônio não vai estar do seu lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, mulher, o seu marido talvez não esteja ao seu lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, homem, a sua mulher talvez não esteja do seu lado, e nem os filhos, e nem as filhas, e nem os amigos de clube, e nem os amigos de futebol, você vai estar sozinho muitas vezes em alta madrugada. É a noite escura da alma, é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Todo mundo vai passar por isso. Momentos em que dá confusão mental. É o momento do terror noturno. É o momento onde você está desacreditado e desacreditada. Tudo você fala, afinal de contas, o que eu fiz da minha vida? Afinal de contas, você olha pela janela do tempo e fala, e agora? Parece que a minha vida se resume em nada e se eu morrer agora também não faz diferença. Jesus caminhou para chegar aonde, irmãos? Numa prensa de azeitona. E você vai caminhar, depois que você estiver cansado, você vai ser exprimido até a última gota. A vida é assim. A vida nos leva por caminhos tortuosos, difíceis. E quando a gente acha que vai encontrar um reconhecimento, nós encontramos mais aperto e mais dificuldade, e as pessoas que são os nossos apara-cuspe, no momento em que a gente mais precisa, eles vão dormir e eles não fazem vigília por nós e nem com nós. Pedro, Tiago e João, o trio ternura, inseparável. Nessa hora,
não disse para que veio. Acharam melhor dormir. Sabe por quê, irmãos? Quem sabe o que a gente passa somos nós mesmos. E haverá momento que somos nós que vamos segurar no chifre do boi. Haverá momentos, irmãos, que nós vamos ter que passar por pinguelas que ninguém vai conseguir passar conosco. É você. Sabe o que isso aqui significa? Isso aqui simboliza o momento da morte. No momento da morte, irmão, você pode morrer ao lado de mais 10. Você vai enfrentar ela sozinha. Essa é a vida do homem. Deus nos prepara durante 70 anos para encontrar conosco a sós. Você vai viver 70, 80, 90 anos, mas saiba, no dia da prensa de azeitona é você e Deus. Você pode morrer, um avião caiu, matou 350. Cada um comparece diante do Senhor sozinho. E nessa hora não vale pedigree, nessa hora não vale currículo vitae, nessa hora não vale nenhum tipo de, de título, conde, visconde, nada. Realeza não funciona. Você se apresenta diante do Senhor despido, com os talentos que você recebeu. E aí é que nós vamos saber quem é quem na hora do dia. Na ordem do dia. Então, sabe por que Jesus disse: estarei convosco até a consumação do século? Porque ele foi abandonado no Getsêmani sozinho. Vamos ver um outro momento em que Jesus esteve sozinho também. João capítulo 16, versículo 32. Todos acharam? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o meu Pai está comigo. O que Jesus disse? Que haveria um momento em que os seus discípulos o abandonaria. Vocês sabiam que a vida de um líder, ela é muito solitária? Todo mundo adoece, o pastor tem que visitar todo mundo. Sim ou não? Às vezes o pastor adoece e ninguém visita. Ah, pastor, a gente não sabia. Não, tudo bem, está perdoado. Tudo bem. Mas eu quero que você entenda que há momentos que a gente está só. E Deus é muito bom para mim mesmo. Ontem passei muito mal. Tomei o café pela manhã, almocei, fui para a escola dar aula, trabalhei a tarde inteira dando aula. E eu vi que eu não estava bem. Eu senti que a comida não tinha feito digestão. Falei, poxa, mas aí você disfarça ali e tal, o serviço. Quando terminou o expediente, 5h30 da tarde, eu falei, vou orar. Mas quando eu vi que eu não tinha condições, eu falei, não vou orar, vou para casa. Cheguei em casa, deitei, era 5h40, 15 para 6, e dormi praticamente 2 horas, 1h45. Quando eu levantei, eu estava pior do que quando eu deitei. Falei para minha esposa, não tenho condições de ir à reunião de Ministério de Casais. Quando chegou a noite, eles compraram um churrasco lá, um negócio, e eu rejeitei, irmão. Estava ruim mesmo. A minha filha falou, pai, o senhor está ruim mesmo. Eu falei, estou, minha filha, estou ruim. O senhor está rejeitando comida, pai. Eu falei, estou, minha filha. Fui deitar, não aguentei o cheiro da comida. Febre, dor no corpo, vontade de vomitar, dor na cabeça. O que é? Dengue. E hoje pela manhã eu amanheci totalmente curado. Totalmente curado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O Senhor confortou meu coração. Deus disse para mim, o vírus não foi páreo para o poder de Deus. Deus confortou meu coração. Deus confortou meu coração. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, a prova é de que Deus não nos abandona, que Jesus não nos abandona.
Tá certo, ninguém ficou sabendo que eu estava doente, mas também ninguém foi visitar, mas Ele esteve comigo e nocauteou aquela enfermidade. Eu hoje era para estar de cama. Eu pensei, quem vai pregar à noite? Eu vou pregar, Jesus me colocou para pregar. Então, deixa eu falar, Jesus Cristo, irmãos, Ele foi deixado sozinho, gente que Ele curava, gente que Ele acompanhava, gente que Ele matava a fome. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não confio em gente, eu confio em crente, e confio em Deus. Eu vendo agora na televisão, pessoal na Avenida Paulista, todo mundo assim, vocês sabem do que eu estou falando. Irmãos, isso não me comove, eu não acho nada bonito, sabe por quê? Porque esse povo que está fazendo assim, foi o mesmo povo que levantou bandeira vermelha há um tempo atrás. O mesmo povo que levanta é o mesmo povo que crucifica. Sabe? Então, não confie em pessoas. As pessoas, elas estão com você enquanto você pode render alguma coisa. Enquanto você pode fazer um favor e um benefício. No dia que a casa cai, você vai ficar sozinho. Sabe? No abraço de afogado. Você está vendo o povo se abraçando lá em Brasília. Está todo mundo morrendo afogado. E agora todo mundo quer tripudiar em cima. Eu sou contra isso aí. Eu acho que o Brasil precisa melhorar sim, mas não fico feliz com o sofrimento de ninguém. Eu acho que ninguém merece sofrer, por mais que tenha errado. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você é útil. Aqui na igreja você tem prestado um serviço relevante. Mas não se assuste se amanhã ou depois você adoecer e os teus irmãos não te visitarem. Você vai ficar só. Não se assuste, você sabe por quê? Porque nós somos falhos e o próprio Jesus foi abandonado. E o ministério cristão é o ministério de Cristo. Jesus passou por tudo aquilo que você vai passar. O que diz aqui? No mundo passareis por... Tá a sequência, é só você ler o 33 aí. No mundo passareis por aflições, vocês vão me deixar só, mas no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, você não vai ficar só, eu estarei contigo. É isso que Jesus está dizendo. E vou te mostrar a última parte dessa história da solidão de Jesus. Vai comigo então, Marcos capítulo 15, versículo 34. Eu vou encerrar aqui para você ver como funciona. Marcos 15, 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Haverá momentos na sua vida que você vai chegar a achar que Deus te abandonou. E aí você vai ver um contrassenso, porque lá em João capítulo 16, versículo 32, Jesus disse, olha, vocês vão me abandonar, mas o Pai não me abandona. Lembra que ele falou isso? Aqui o que ele está dizendo? Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Afinal de contas, aonde estava aquele Jesus que garantiu que Deus não o abandonaria? Ele está dizendo para você, haverá momentos na tua vida que a dor vai ser tão grande que você vai achar que até Deus te esqueceu. Esse evangelho que eu estou pregando é o evangelho da responsabilidade. Enquanto muitos estão dizendo que crente não tem que sofrer, que crente tem que ficar rico, eu vou dizer para você que muitos crentes vão morrer pobre. E todos os crentes vão passar pela dor e pelo sofrimento e pelo abandono. Pastor, que evangelho diferente, mas são palavras de vida eterna, irmãos. São palavras que te preparam para o momento da dor. Você sabe como é que você conhece a maturidade de uma igreja, irmãos? Não é pelo número de membros que ela possui. Você conhece a maturidade espiritual de uma igreja não é pela quantidade de pessoas que vêm ao culto, é pela quantidade de pessoas que ficam
quando explode uma bomba. Você vai saber daqui a pouco quem é verdadeiramente amigo do presidente, da presidente. Agora é a prova dos 9 para saber realmente quem são amigos deles, porque nessa hora todo mundo pula fora. Quem a gente não esperava foi quem ficou ao pé da cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, somente um apóstolo ficou, João. Somente um não teve medo de morrer, João. Por isso, ele recebeu o apelido de o discípulo amado, porque foi aquele que amou até a hora da morte. Sabe quem te ama de verdade? É que na hora da morte ele está com você. Por isso que dizem que mãe é insubstituível, porque até na hora da morte, a mãe está do lado do cadáver. E eu digo para você, sabe quem vai estar com você até na hora da morte? Jesus. Você pode até achar que Ele te abandonou, mas Ele não te abandonou. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Eu não sei qual vai ser o dia do seu último suspiro, mas Ele vai estar lá te segurando. Eu não sei se no último momento da tua vida você vai estar todo entubado, mas Ele vai estar lá do teu lado. Olha, queridos irmãos, mas para que a gente tenha a plena certeza, pastor, como é que eu posso então, vamos resumir a ópera, como é que eu posso ter a certeza plena de que Ele vai estar comigo como Ele disse que estaria? Porque na Bíblia você vai encontrar muitos homens pedindo sinal para Deus. Gideão pediu sinal para Deus. Vários pediram sinal para Deus. E eu vou dar o sinal para você. Ensina a palavra de Deus, discipula e leva as pessoas ao batismo. E eu te digo, você não vai ter dúvida de que Deus está contigo. Porque o bônus de se trabalhar para Deus é a convicção de que a palavra de Deus tem poder e ela não falha. Esse é o bônus, irmãos. Quando você vê um homem muito fraco, muito frágil, muito temeroso, faltou, sabe o quê? Faltou convicção. E falta convicção quando a gente não está antenado com o Pai. Vocês estão vendo aí, irmãos, alguém que se parecia muito forte e que através de grampos a pessoa fala muito palavrão, despreparado, sem convicção. A gente conhece um crente, é no telefone grampeado, irmão. A gente conhece um crente, é quando ele está sem camisa de short no meio do quintal. A gente conhece um crente, irmãos, são nos momentos como esse, num clube. Nós conhecemos um carro de boi, a gente só sabe que um carro de boi verdadeiramente está chegando, é quando ele está pesado, que ele vem cantando. Então Deus vai permitir reveses na tua vida, dificuldades das mais variadas, vão acontecer na tua vida tempestades, é por isso que a tempestade é bem-vinda, é por isso que haverá terremotos, é por isso que vai ter contratempo, porque é nesses momentos que nós vamos saber com quem nós estamos lidando, com quem Deus pode contar. Foi preciso Jesus passar pela cruz para que ele soubesse quem era o único discípulo que pôde estar com ele ao pé da cruz. E pasmem, João foi o único discípulo que ficou ao pé da cruz, mas também foi o único discípulo que viu como ninguém viu que Jesus era Deus. O único discípulo que você vai ouvir falar claramente que Jesus é Deus é João. Porque ele era tão íntimo de Jesus que o amor o fez enfrentar a morte. E Deus só revela
segredos dos mais escondidos para um coração que ama. Como é que eu sei que você ama Jesus e que Ele nunca te deixará sozinho? Quando você começa a andar como Jesus andou, a sentir como Jesus sentiu e a fazer o que Jesus fez. As pessoas estão indo para o inferno, irmãos, de carrada, de montão, e nós estamos o quê? Dando milho aos pombos? Dando pipoca para macaco? É hora de se posicionar, amém? Você não está sozinho, creia nessa palavra. Saia daqui sabendo que Deus está sentado, Jesus está sentado no banco do seu carro ao seu lado. Aliás, saiba que Ele já está no volante te aguardando, Ele é seu chofer. Sabe? Saiba que Ele já está na porta da sua casa aguardando contra o devorador, o migrador e o cortador. Saiba que aquela dengue que te colocaria na cama, na verdade, foi só um mal-estar e Deus já baniu todo o mal. Saiba porque você trabalha para Deus e Deus é bom patrão. O nosso Deus é um Deus que considera todo aquele que levanta uma bandeira em prol do seu amor e da sua graça. Eu sei que tem muita gente aqui, irmãos, que tem dado o seu melhor para Deus. Sabe, continue, não desanima, não deixe o inimigo colocar dúvida na tua cabeça. O Senhor está me revelando aqui, que tem gente aqui hoje, que está falando, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, e estou passando por essa e por aquela dificuldade. O Senhor está me revelando isso aqui agora. Não pense assim. Você desmancha com a mão o que você fez com a outra. Nunca pense que Deus não está vendo o que você está passando. E nunca ache que o que você passa é imerecido. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Irmã Helenice, cadê a irmã Helenice? Que eu conversei com ela. Naquela hora que nós conversamos ali fora, eu ia te falar uma coisa, mas não falei, eu vou falar agora. Preste muita atenção, não saia desse serviço. Deus está permitindo você passar por tudo isso, porque Ele vai te honrar lá dentro. Às vezes Deus permite as humilhações na nossa vida, para nos honrar naquele lugar em que nós fomos humilhados. O mesmo Egito que tratou José como escravo, o mesmo Egito que caluniou José, o mesmo Egito que colocou José numa prisão, foi o mesmo Egito que o exaltou como primeiro-ministro e como governador daquela terra. Viu? Deus vai honrar você ali. Aguarda, perdoa, continua caminhando. Não deixe de ser verdadeira só porque a tua postura incomoda. Nós estamos aqui para incomodar mesmo. Segura firme, Deus é contigo. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.